A Ilha Perdida. Capítulo 12. A Volta. Correram 2 dias sem novidade. De manhã nadavam no lago, depois iam pescar ou tratar da horta. Quando não havia tarefa determinada por Simão, Henrique aprendia a subir nas árvores com 1, 2, 3, 4, 5. Pulava de uma árvore à outra e trepava pelos cipós, até chegar ao topo, sem medo algum. Passava a tarde brincando com os animais e assim se fazia amigo de todos. Até coçava a barriga da oncinha e ela, contente, ronronava então como gato, os olhos semicerrados. Boni acompanhava-o por toda a parte e dizia o nome de Henrique, cortado pelo meio. Grilava, Rick, Rick, com toda a força. Uma tarde, Henrique estava muito triste sentado na beira do lago, quando Simão aproximou-se e perguntou: "Por que está triste, Henrique?" Henrique ficou muito perturbado e resolveu falar a verdade. "Penso nos meus pais e no meu irmão Eduardo. Tenho saudades deles. Lembro-me também dos padrinhos que moram em Taubaté e devem estar pensando que eu morri. Por isso fico triste às vezes, mas gosto muito desta vida, muito mesmo." Simão, pensativo, depois respondeu: "Está bem, Henrique. Gostei da sua franqueza e sei que você precisa mesmo voltar. Quer voltar?" "Quero", respondeu Henrique imediatamente. "Muito bem. Amanhã levo você até o meio do caminho e ensino de que lado fica a prainha e você irá até lá. Está contente?" "Estou sim. Muito obrigado, Simão." Ele continuou: "Quando perguntarem onde você esteve, você dirá que esteve com um homem barbudo e misterioso que mora na Ilha Perdida. E tenho certeza de que ninguém vai acreditar em você." Simão deu uma risada e Henrique respondeu: "Pode ficar certo, Simão, de que nunca esquecerei sua bondade e a maneira como você trata os animais. Aprendi com você essa grande virtude." Simão tornou a falar: "Escute uma verdade, Henrique. Quanto mais culto um povo, melhor ele saber tratar os inferiores e os animais. Isso demonstra grande cultura e você nunca deve esquecer." "Nunca esquecerei, Simão. Pode ficar certo." À noite, Henrique quase não pôde dormir. Pensava na volta. Eduardo estaria ainda na prainha? E se não estivesse? De que modo voltaria à fazenda dos padrinhos? No dia seguinte cedo, preparou-se para partir, conforme Simão determinara. Simão queria que ele voltasse como viera, sem levar nada da caverna, a não ser alguma coisa para comer no caminho. Queria que fosse com os mesmos sapatos e as mesmas roupas. Henrique perguntou: "Não me deixa levar nem a machadinha como lembrança?" "Nada." "Simão, deixa-me levar ao menos as sandálias que teci." "Não," respondeu Simão. Deu ao moço para Henrique alguma fruta para ele levar. Depois de tudo pronto, disse: "Então vamos. Acompanho você até o fim desta primeira floresta." Antes de deixar a gruta, Henrique despediu-se dos seus habitantes. Coçou a cabeça da oncinha, disse um adeus à coruja, ao morcego, à tartaruga, a 1, 2, 3, 4, 5. Deixou a caverna com o coração triste. Boni quis acompanhá-lo juntamente com Simão. Não pôde despedir-se de Lucas, que estava ausente desde o dia anterior. Partiram. Simão caminhava na frente, depois Henrique. Boni, como sempre, ora no ombro de um, ora de outro. Durante o percurso, Henrique perguntou: "Simão, quando eu estiver entre os meus outra vez, posso contar que estive aqui? Posso contar tudo o que vi ou não quer que conte nada?" Simão parou um pouco para refletir. Depois disse: "Henrique, estive pensando durante esta noite. Acho que você pode contar tudo o que viu porque ninguém acreditará. Vão dar risada das suas aventuras e vão dizer que você inventou tudo isso. Vai ver." Na frente dele, Henrique tornou a falar: "Mas, Simão, as pessoas que vivem num mundo civilizado são muito curiosas. São capazes de organizar uma expedição e vir aqui à ilha para saber se falei ou não a verdade." "Deixe que venham," respondeu Simão. "Ninguém me descobrirá.
Sei esconder-me muito bem, assim como meus bichos. Tenho certeza de que não me encontrarão. Muito bem, farei como você mandou, Simão. Continuaram a andar por mais algum tempo no meio da floresta. De repente, Simão parou e disse: Henrique, vamos nos separar aqui. Indo direito por este lado, veja bem, você vai dar na prainha. Não demora nem meia hora de marcha. Adeus e seja feliz. Quero ainda fazer um pedido a você. Um pedido muito sério. Ouça bem, nunca maltrate os animais. Seja sempre bom e caridoso para com eles, principalmente para esses que vivem conosco e nos prestam serviços. Nunca os maltrate. Ouviu bem? Ouvi, respondeu Henrique. Henrique e Simão apertaram-se as mãos fortemente. Henrique disse: Obrigado, Simão. Nunca esquecerei o quanto você foi bom para mim. Se algum dia eu puder voltar, voltarei. Você permite que eu volte para uma visita algum dia? Pode voltar, mas sozinho. Quando encontrei você na prainha, pensei que iria ter um companheiro daí em diante. Mas vi você com tantas saudades da sua gente que resolvi fazer você voltar. Seja feliz. Uma coisa ainda, Simão. Se por acaso meu irmão Eduardo não estiver mais na prainha, o que farei? Ficarei sozinho até vir socorro? E se não vier nunca? Penso que não saberei voltar para a caverna. Simão sorriu. Seu irmão Eduardo ainda está na prainha, tenho certeza. Pode ir descansado. Henrique perguntou. Então a telegrafia sem fio andou trabalhando muito? Trabalha sempre, respondeu Simão. Sei tudo o que se passa nos arredores. Seja feliz. Adeus. Simão voltou as costas e entrou no mato outra vez, sem dizer uma palavra mais. Henrique beijou a cabecinha de Bonnie. Adeus, Bonnie. Volte com Simão. Bonnie compreendeu. Gritou primeiro. Que pressa é essa, Simão? Espere um pouco. Falou as mesmas palavras que Simão falava para ele quando estavam se aprontando para percorrer a floresta. Depois, Bonnie bateu as asas e voltou para o ombro de Simão. De lá gritou bem alto. Rick, Rick, adeus! Henrique sentiu vontade de chorar. Falou alto com a voz comovida. Adeus, Simão, e obrigado. Adeus, Bonnie. Não ouviu resposta. Já estavam longe. Caminhou na direção que Simão indicara e foi à procura da prainha. Vivera todos esses dias uma tão grande aventura que se contasse ninguém acreditaria. Tinha certeza. Andou mais de meia hora sem encontrar nada. Comeu a última fruta que trouxera e continuou a caminhar pelo mato adentro. Começou a ouvir o barulho do rio. Resolveu gritar. Eduardo! Eduardo! Nada de resposta. Estava cansadíssimo, pois caminhava desde muito cedo e já devia ser tarde. Onde estaria a prainha? Resolveu sentar-se um pouco e descansar. Recostou-se no tronco de uma árvore grossa e ficou quieto, com a cabeça encostada na árvore. Que horas seriam? Sem sentir, cochilou. Acordou assustado, parece que ouvira um barulhinho. Seria sonho? Tornou a recostar a cabeça e dormiu profundamente. Não sabe quanto tempo dormiu assim. Acordou com um frio esquisito no rosto e uma voz chamando. Henrique, meu Deus, é Henrique mesmo. Pensou que era Bonnie, ia dizer. Bonnie, você voltou? Quando reconheceu a voz do irmão. Abriu os olhos e viu Eduardo na frente dele. Estava magro, meio nu, os olhos fundos. Passava um pano molhado no rosto de Henrique. Era o resto da sua camisa. Falou para o irmão. Por onde andou, Henrique? Diga logo. O que aconteceu com você? Henrique esfregou os olhos. Não quis falar logo a verdade. Deixou para mais tarde, senão Eduardo pensaria que ele não estava bom da cabeça. Henrique disse. Estive perdido na floresta todo esse tempo. E você? Ficou sempre na prainha? Sozinho? Estive procurando você, depois desisti. Estou fazendo a jangada para voltarmos para a fazenda dos padrinhos. Pensei que você tivesse caído no rio e se afogado. Quase morri aqui sozinho. Eu quis voltar, mas não consegui, Eduardo. Aconteceu tanta coisa comigo. Eduardo estava curioso e queria saber tudo. O que foi? Conte depressa. Viu alguém na ilha? Vamos primeiro ver a jangada. Está pronta?
Eduardo entusiasmou-se. Está quase pronta. Imagine você que se eu tivesse de trabalhar só com a faca, de certo levaria 1 ano. Mas encontrei outro dia na praia uma machadinha formidável, quer ver? Henrique acompanhou Eduardo. Tinha a cabeça ainda atordoada, nem sabia onde estava. Perguntou: "O que você comeu durante todo esse tempo? Você está magro, Eduardo." "Comi frutas e raízes de árvores. E você?" "Comi de tudo, contarei depois." Eduardo continuou: "Quando voltei para a prainha naquela tarde, não encontrei você. Onde você foi?" "Fui procurar frutas na floresta. Depois encontrei Simão, um morador aqui dessa ilha." "O quê? Henrique, você está maluco? Na ilha não existe morador algum." Henrique sorriu. "Ora, se existe. Vivi na caverna dele todo esse tempo, com ele e os bichos." Eduardo estava cada vez mais admirado. "Que bichos?" "Uma porção de bichos. Micos, papagaio, coruja, onça." "Qual? Você está sonhando?" Henrique perguntou. "E aquela enchente terrível?" "Já acabou há muito tempo. Creio que foi essa enchente que trouxe a machadinha para a praia. Venha." Assim, conversando, eles caminharam até o lugar onde estava a jangada. Eduardo trabalhara muito. Não era uma jangada muito grande, mas os paus estavam bem amarrados com cipós e com certeza navegaria sem dificuldade. Henrique admirou-se. "Como você trabalhou, Eduardo? E sozinho aqui?" "Sozinho. Apenas com esta machadinha que encontrei por acaso." Quando Henrique olhou, reconheceu uma das machadinhas feitas por Simão. Naturalmente, Simão encontrara um jeito de dar uma machadinha para Eduardo trabalhar. Que bom homem era Simão! Henrique não disse que conhecia a machadinha, só perguntou: "E o canivete também não serviu?" "Era um bom canivete." Eduardo respondeu: "Você levou o canivete?" Henrique protestou: "Não levei, deixei-o espetado numa árvore para mostrar o caminho a você." "Você está sonhando, Henrique. Em que árvore?" "Vamos ver." Logo, encontraram um canivete espetado num tronco, tal qual o Henrique deixara. Comeram bananas que Eduardo guardara escondidas sob uns galhos. Depois ele mostrou a Henrique a cama que arranjara debaixo de uma grande pedra. Quando anoiteceu, dormiram aí nesse lugar. Mas Henrique não dormiu bem. Acordou muitas vezes pensando em Simão e na gruta. Bem dissera Simão que ninguém acreditaria no que ele contasse. Era verdade. No dia seguinte, prepararam-se para voltar à fazenda. O rio estava calmo, mas a viagem ia ser difícil. Se conseguissem ao menos atravessar o rio e chegar a uma das margens, subiriam a pé depois até a fazenda. Antes de partir, Eduardo comeu umas raízes e disse a Henrique que comesse também. Não era muito gostoso, mas servia para matar a fome. Henrique experimentou, mas não conseguiu. Lembrou-se da caverna e dos quitutes que Simão sabia preparar. Disse que preferia comer uns ingás que havia na beira do rio. Eduardo disse que ingá era uma fruta insignificante e não matava a fome. Henrique não respondeu, comeu alguns, encheu os bolsos com outros e preparou-se para pular na jangada. Arranjaram paus compridos para servirem de remos. Esses paus ao menos serviriam para dirigir um pouco a embarcação. Eduardo pulou primeiro, depois Henrique. A jangada começou a balançar sobre as águas. Desamarraram a corda que a prendia e ela deslizou de leve, rio abaixo. Então os dois meninos fizeram um grande esforço para que ela atravessasse o rio e fosse para a margem oposta. Mesmo que a portassem longe da fazenda, encontrariam alguém que os guiasse por terra. Sozinhos na jangada que não obedecia, iriam parar sabe Deus onde e seria perigoso. Mas a correnteza estava forte e teimava em arrastar a jangada rio abaixo. Henrique começou a desesperar. Onde iremos parar? Desse jeito vamos ficando cada vez mais longe da fazenda. Depois não poderemos voltar. Eduardo esforçava-se para remar. Coragem, Henrique. Não vamos desanimar agora que estamos quase vencendo. Procure empurrar a jangada com outro pau. Ao menos serve de remo. Já tentei e não consegui. Ela não obedece. E os dois esforçavam-se para levar a jangada para a beira do rio. Mas a jangada era puxada pela correnteza e ia descendo o rio.
sem esperança de parar. Eduardo perguntou: onde iremos parar assim? Ela vai nos levar para muito longe. Henrique disse: o pior é essa água que começa a entrar por entre os paus. Parece que a jangada vai se abrir. Qual o quê? Disse Eduardo. Eu prendi tudo muito bem com cipó. Levei horas fazendo esse trabalho. Mas você não tem prática, Eduardo. Não tenho prática, mas fiz tudo muito bem feito. Duvido que os cipós não estejam firmes. De certo estão firmes, mas se ficarmos muito tempo assim, eles não aguentarão. Garanto que aguentam muito bem. Felizmente, naquele lugar, o rio corria muito devagar, de modo que a jangada flutuava de manso e os dois meninos não perdiam a coragem. De vez em quando, Henrique comia um ingá e oferecia a Eduardo. Haviam trazido bananas para comerem mais tarde, se tivessem muita fome. Queriam economizá-las, pois não sabiam quanto tempo iriam ficar sem ter o que comer. Foi quando os dois viram quase ao mesmo tempo uma embarcação que vinha em sentido contrário. Era dirigida por 3 homens. À distância, não percebiam muito bem se eram 3 ou 4. Os 2 meninos ficaram de pé na jangada, mudos de espanto e alegria. Estavam salvos. Quando ficaram de pé, a jangada quase virou com eles. Sentaram-se outra vez e Eduardo tirou o paletó e colocou-o na ponta do pau que servia de remo, para que os homens vissem. Henrique pôs a mão no canto da boca e gritou com força: socorro! Socorro! Nada disso era preciso. Os homens já haviam avistado a jangada, pois eram empregados da fazenda do padrinho, e há 8 dias não faziam outra coisa senão percorrer o rio à procura dos 2 rebeldes. Padrinho estava noutro barco que passara horas antes. No momento em que o barco se aproximou da jangada, todos viram com horror que os paus já estavam se desamarrando uns dos outros. Mais meia hora e os meninos se afogariam no rio. Bento estava entre os homens da fazenda. Quando viu os meninos, foi falando logo: Xi, na fazenda pensaram que vocês haviam morrido afogados. Estão todos assustados. Ninguém tem dormido direito. Auxiliaram os 2 meninos a pularem para o barco. Eduardo, que havia construído a jangada, quis levar ao menos uns paus como lembrança, mas não conseguiu. Ela se separou em 2 partes e rodou pelo rio. Os homens queriam saber quem construíra e quando Eduardo contou que fora ele sozinho, não quiseram acreditar. Parecia impossível. Bento não parava de falar. Disse que Henrique estava bem, mas Eduardo parecia muito magro. Perguntou se haviam passado muita fome. Quando Henrique contou que comera muito bem na caverna de Simão, todos queriam saber quem era Simão, mas ninguém acreditou em Henrique. Os homens sorriam olhando uns para os outros. Depois perguntaram se Henrique estivera com febre, pois era bem possível que ele tivesse tido febre esse tempo todo e tivesse sonhando. Eduardo e Henrique sentaram-se no fundo da canoa, exaustos e famintos. A canoa foi subindo, dirigida pelos empregados que não cansavam de perguntar a respeito da ilha. Queriam saber onde haviam dormido e o que haviam comido. Henrique perguntou: vocês não foram até a ilha? Por que não procuraram lá? Os empregados contaram que haviam contornado a ilha várias vezes e até percorrido uma parte dela. Haviam gritado pelos nomes deles e, como não houvessem encontrado rastro, nem vestígio algum, tinham voltado. Os meninos respondiam o que os homens perguntavam e estavam ansiosos por chegar à fazenda. Meia hora depois, avistaram a canoa em que vinham um padrinho e mais 2 empregados. Eduardo e Henrique sentiam-se muito envergonhados do que haviam feito. Baixaram as cabeças com vontade de chorar. Padrinho nem acreditou quando os viu. Abraçou os 2 meninos com ar meio zangado, dizendo que eles nunca deviam ter feito aquilo. Eduardo fez cara de choro e Henrique pediu logo desculpas. Padrinho continuou contando que o desaparecimento deles causara grande alvoroço na fazenda e que madrinha estava inconsolável, chorava todos os dias. Contou também que 2 canoas estavam sempre navegando rio abaixo e rio acima, à procura dos 2. E toda a vizinhança dizia que eles se haviam afogado. Padrinho levou à boca um apito e tocou demoradamente 3 vezes. Depois disse que era para avisar madrinha que eles estavam sãos e salvos. Quando o barco
chegou à vista da fazenda, viram Madrinha, Kiko, Oscar, a cozinheira Eufrosina e outros empregados esperando na margem do rio. Houve muitos abraços misturados com lágrimas e beijos. Voltaram juntos para casa. Oscar queria saber tudo de uma vez. Onde eles haviam estado, por que haviam demorado tanto. Quando ele e Kiko souberam que os dois haviam passado toda essa semana na Ilha Perdida, abriram a boca cheios de espanto. Oscar disse: "Impossível." Kiko perguntou logo: "A gente morando lá?" Henrique respondeu: "Há um homem muito bom chamado Simão." Eduardo interrompeu: "Mas eu não vi nada. Henrique é que esteve com ele." Os dois pequenos, assim como Madrinha, ficaram sem compreender. Madrinha disse: "Mas peço a vocês que nunca mais façam isso. Desta vez nós perdoamos, nem mandamos contar aos seus pais em São Paulo. Mas quero que me prometam nunca mais deixar a fazenda sem um de nós." Henrique e Eduardo prometeram solenemente e contaram o arrependimento que sentiam por terem ido para a Ilha Perdida sem contar nada a ninguém. Madrinha censurou os dois meninos até chegarem à casa. Eduardo fez outra vez cara de choro. Padrinho disse: "Está bem, agora vão tomar um banho que estão precisando. Depois vamos conversar." Tomaram banho com sabonete perfumado. Depois jantaram muito bem, achando tudo delicioso, principalmente Eduardo, que só comera raízes e frutas. Os dois sentiam-se fracos e cansados. Então Madrinha mandou-os para o quarto. Precisavam dormir muito. Kiko pediu: "Mas nós queríamos saber hoje mesmo tudo o que aconteceu." Padrinho disse: "Deixe os dois descansarem bem. Amanhã terão tempo de sobra para ouvir as aventuras." Kiko insistiu: "Conte alguma coisinha, Eduardo, por favor." "Eu fiquei na prainha da ilha," disse Eduardo. "Henrique desapareceu e só apareceu ontem." "Não diga, onde ele andou?" Ficaram olhando para Henrique com um ar admirado. Oscar falou primeiro: "Henrique, onde você esteve? Conte." Henrique, que já estava na porta do quarto, voltou-se para dizer: "Estive morando na caverna de Simão." Ninguém acreditou. Pensaram que Henrique estivesse delirando e Madrinha pôs a mão na sua testa para ver se tinha febre. Depois falou: "Está muito bem. Amanhã você conta isso. Vá dormir." Fim do capítulo 12.